Pessoal, nessa aula nós vamos abordar a semana 1 do PET 6 e vocês vão ler aí a fábula, né? Nós não vamos ler aqui, o objetivo do vídeo é apenas instruir sobre os exercícios. Mas o texto dessa semana é Os Urubus e os Sabiás, né? É uma fábula, vocês vão ler e nós vamos às questões. É uma fábula em que os urubus ficaram incomodados, né, com o fato de os sabiás cantarem naturalmente, né? Aí eles criaram toda uma burocracia na sociedade dos urubus para impedir que os sabiás cantassem, porque os urubus queriam ser cantores, mesmo sendo sem tanto talento, né? E a moral da história é que em terra de urubus diplomados não se ouve o canto de sabiá. Aí vocês vão ler com calma o texto, refletir, e nós vamos aqui discutir as questões que estão no PET de vocês. Beleza? Vamos então às primeiras questões. Então, como vocês podem ter lido o texto aí, a pergunta é o que gera o conflito no enredo? Toda narrativa, né, é um texto que, para existir, precisa de um conflito, certo? Você vai contar uma história em forma de narrativa, de narração, essa história tem que ter um conflito. Para quê? Para que chame a atenção do próprio leitor, né? Para que o leitor queira descobrir qual foi a solução dada para o conflito. Então, qual foi o conflito que surgiu no enredo? Né? Os urubus queriam abrir uma escola de canto, queriam cantar e abriram escolas para isso, mas de repente apareceram os sabiás que cantavam sem diplomas, né? Sem passar pela escola dos urubus, certo? Então esse foi o primeiro conflito, eles ficaram incomodados, os urubus ficaram incomodados com o fato de terem surgido outros pássaros que cantavam sem nenhum diploma, sem passar por nenhuma exigência da sociedade deles, né? Essa é a primeira pergunta, né? E ela tem que ser repensada nisso aí. Então, o conflito é aquele primeiro problema que acontece na história, tá? É isso que a gente acabou de dizer aí. Vamos para a segunda questão. A segunda questão, o que o PET traz para vocês é: escreva com suas palavras o desfecho do texto. Essa questão vocês vão escrever com as palavras de vocês. Mas o que é o desfecho, né? O desfecho é o final, tá? É qual a solução foi dada para o conflito. Então, se o conflito é o primeiro problema, que está na questão 1, o desfecho é a solução que foi dada para o problema. Então, o problema que a gente encontrou no conflito foi os urubus ficarem incomodados com o fato dos sabiás cantarem sem diplomas, né? E qual foi o desfecho? O desfecho foi que esse incômodo fez com que os urubus o quê? Expulsassem os sabiás da sociedade deles, certo? Os sabiás foram expulsos da floresta pelos urubus, porque eles não cumpriam os requisitos, né, que o poder dos urubus exigiam, né? Então eles não aceitavam que eles cantassem de forma natural, sem passar pelas escolas, sem passar pela hierarquia que eles exigiam, tá? Então esse é o desfecho, tá? É a expulsão dos passarinhos que não se comportavam como os urubus, beleza? Vamos para a terceira questão. A terceira questão, como nós podemos ver, agora descreva com suas palavras a situação inicial do texto. A situação inicial do texto é o quê? O início do texto, a introdução da narração. Qual foi a situação inicial do texto aí? Quando os urubus, mesmo não tendo grandes dotes para o canto, resolveram o quê? Formar escolas para aprender a cantar do jeito deles, né? Tentar criar um jeito, uma forma, né, deles desenvolverem o canto, certo? E para isso eles montaram escola, distribuíram hierarquias, né? Provavelmente cobravam pelas uns dos outros, né? Criaram todo um esquema em torno dessa questão. É o mesmo que nós aqui no Brasil decidíssemos começar a jogar futebol americano, né? Que é aquele jogado com as mãos a partir de hoje, e aí criássemos escolas para poder ensinar isso, mesmo que não sendo o futebol mais praticado, porque aqui nós praticamos futebol de outra forma, né? Futebol jogado com os pés, não aquele lá das Américas, certo? Mas é só fazendo uma comparação para vocês perceberem qual era o intuito dos urubus. Eles não tinham talento para aquilo, mas eles resolveram fazer aquilo, certo? Que é cantar, né? E aí para isso eles criaram todo um esquema, um negócio, né, em torno daquilo, tá? Essa é a situação inicial do texto.
Bom, pessoal, na questão 4, né, nós podemos ver, pergunta para você marcar as características próprias do gênero do texto lido, né? Então, o gênero aí, no caso, né, qual que é o gênero desse texto aí? Né, é uma narração, o gênero é um gênero fábula, né, uma historinha com animais, né, de animais, né, cujo objetivo é passar um certo ensinamento. No caso aqui, né, em terra de urubus diplomados não se ouve canto sabiá, ou seja, não basta ter talento, né, na sociedade, você tem que cumprir os critérios de poder, né, de hierarquia que aquela sociedade determina. É um pouco a crítica que ele tem nessa fábula do Rubem Alves. Né? Às vezes você nasce com muito talento em uma determinada coisa, mas você não tem os diplomas, né, as ferramentas exigidas, aí você não pode exercer aquele seu talento de maneira profissional, certo? É uma crítica a essa estrutura de poder social. Mas vamos marcar então com X as alternativas que estão próprias desse gênero aí. É um texto informativo? Nós podemos marcar isso aí? Não, né? Porque o objetivo desse texto não é passar informação. O texto informativo é aquele que é uma notícia, uma reportagem, né? Cujo objetivo é passar informações reais de um determinado contexto, de um determinado país, de um determinado dia, tá? Ou um texto científico, que passa informações científicas. Aqui não, aqui é um texto narrativo que tem um objetivo mais ficcional, né? Apesar de ele fazer menção à sociedade existente, ele não tem um compromisso com um fato que aconteceu realmente, né? Aqui não aconteceu esse urubus montando escola, né? Isso não precisa ser um fato real, é uma ficção, o sentido dele é figurado. Então, nós não podemos marcar essa questão aí. É um texto escrito em prosa? Aí nós temos que entender a diferença de um texto escrito em prosa para um texto escrito em verso. O texto escrito em verso geralmente é um poema, né? Os outros são escritos em prosa, quando você conta algo, né? Sucessão de fatos. Nesse caso aqui, sim, é um texto escrito em prosa, né? O narrador é um narrador personagem, isto é, participa da história. Nós temos três narradores principais. O narrador personagem é aquele narrador que conta a história e ao mesmo tempo ele é participante da história. O narrador observador é que ele conta a história do exterior, né? Ele conta o que aconteceu com os personagens que estão lá, ele não se envolve. Então o narrador onisciente é aquele que conta o que aconteceu com os personagens, né? Mas ele mostra que ele conhece tudo do psicológico daquele personagem também. Não é o caso. Aqui é o narrador observador, né? Aqui os personagens aqui são os urubus e os sabiás. E o narrador não é um urubu, o narrador não é um sabiá, que é um narrador externo, então não podemos marcar essa alternativa. Esse texto é uma fábula? Sim, nós já falamos sobre. A situação inicial envolve os urubus, o que vocês acham? Sim, né? Começa com os urubus, eles aqui vão montar a escola, né? O texto é narrado em terceira pessoa, em primeira pessoa, em segunda pessoa, o que vocês acham? Tudo aconteceu numa terra distante no tempo em que os bichos falavam. Então, os bichos, é uma terceira pessoa, falavam. Né? Os urubus, aves por natureza becadas, né? Fundaram escolas, importaram professores. Então eu estou contando sobre um terceiro. Então sim, é um texto narrado em terceira pessoa. Se fosse em primeira pessoa, seria assim. Eu entendi, eu montei uma escola, tá? Então no caso aqui é terceira pessoa. Beleza? Tranquilo até aí? O importante é vocês nesse PET, né, irem entendendo como funciona os gêneros que nós estamos estudando. Dando sequência aos exercícios do PET de vocês, nós temos agora o texto Diamantes ao Cair da Tarde, né? Em que o personagem, né, o narrador personagem no caso aí, ele pede informações de como ir a Diamantina. Ele está saindo de Belo Horizonte, certo? E ele está preocupado que ele pode disparar em Brasília, né? Ele quer ir para outro lugar, ele não quer ir para Brasília, certo? E aí ele se depara com uma série de conflitos. As pessoas, né, ensinando ele passa debaixo de uma ponte, dobra a direita para passar pela primeira ponte, né? E ele fica totalmente confuso, a pessoa que está pedindo informação. Aí nós temos as seguintes questões, né? Primeira questão o conflito. Eu não vou ler o texto, vocês vão ler aí e pensar, né? Mas o texto diz assim: o conflito se dá quando? O que é o conflito? É o primeiro problema, né? Então nós temos quatro alternativas. O primeiro problema aí é as pessoas não sabem informar. Podemos deixar essa informação sobre o nosso radar. Pode ser essa alternativa. Letra B. Joana explica melhor que todos. Podemos deixar para pensar. O jovem não entende a informação. O rapaz quer ir de Diamantina. Então vamos lá, vamos analisar.
Vamos pegar as que não é conflito. O rapaz querer ir a Diamantina é um conflito? Não, né? Esse aí é o propósito dele, não tem conflito nisso. Ele quer ir para Diamantina, beleza. O conflito não é esse, né? Não é isso que faz a gente ficar tentando ver o desfecho final da história, certo? A outra aí, Joana explica melhor que todos. Casa da mãe Joana é uma expressão popular, né? No sentido, vou parar na casa da mãe Joana, vou parar num lugar desconhecido. Não quer dizer que Joana é uma personagem. Então Joana não explica nada. E no caso é simplesmente uma casa menção figurada, certo? Então não existe, essa alternativa também não existe. Sobraram duas para nós pensarmos. As pessoas não sabem informar, elas não sabem informar, isso é uma verdade, mas será que o conflito é por isso? Ou o jovem não entende a informação? Ou é porque a pessoa que perguntou não está entendendo? Mas nós podemos dizer que a pessoa que não entende é um jovem? Se a gente vê a primeira instrução, fala assim, o senhor vai em frente, passa por debaixo de duas pontes. Se o primeiro informante fala o senhor vai em frente, eu já não posso dizer que é o jovem, né? Se fosse um jovem, eu não ia falar assim, o senhor, né? Então, sobrou o que gera conflito realmente não é que a pessoa que pediu informação não entende, é as pessoas que não sabem informar, tá? Então esse é o conflito, as pessoas não saberem informar. É tipo assim uma piada, né? A gente pede informação para alguém, né? É um conto ficcional, mas remete de certo modo a uma realidade. Você pede informação para alguém, ele manda você dobrar em tanta esquina que você dobra na primeira, na segunda, na terceira, você já se perdeu, já esqueceu o que a pessoa falou anteriormente, né? Então ele está brincando com essa situação corriqueira, né? De pedir informação aqui no Brasil, tá? Certinho? Vamos para a próxima. A próxima questão aí do texto do PET de vocês podemos dizer que o texto lido é narrado em, né? Aí para saber qual é o narrador, né? É narrado em primeira pessoa, o narrador participa dos fatos. Então vamos ver se nessa é a primeira pessoa. Ó, a saída de Belo Horizonte pergunta ao motorista. Pergunto, né? Pergunta é eu pergunto. Então já tá, podemos dizer que ele é a primeira pessoa. E podemos dizer que ele participa dos fatos? Participa também, que se ele conta em primeira pessoa e ele mesmo está perguntando e as pessoas contam para ele, passam a informação para ele, então esse aí nós podemos dizer que está correto, né? Mas vamos ver as outras para tirar a nossa dúvida, né? A primeira pessoa, o narrador não participa dos fatos? Primeira pessoa sim, mas não participa dos fatos, nós não podemos marcar essa, né? Então esse aqui, porque ele participa sim. C, terceira pessoa, o narrador participa dos fatos? Não é terceira pessoa. Como é que você vai contar sobre o outro e participar dos fatos ao mesmo tempo? Nem teria jeito. Terceira pessoa, o narrador não participa dos fatos. Essa seria possível, terceira contar em terceira pessoa e não participar dos fatos. Mas aqui no caso, ele não está contando em terceira pessoa e ele está participando dos fatos, certo? Então, a única alternativa que todas as explicações se juntam aí é realmente a primeira, né? O narrador é em primeira pessoa e ele participa dos fatos, beleza? Por fim, a última questão do PET da semana 1 do PET 6 é qual o propósito comunicativo do texto, né? Então, propósito comunicativo, o objetivo é o que? É informar, é provocar riso, né? Passar uma informação. Então, você analisando a história aí, né? Diamantes ao cair da tarde, né? A última pergunta é engraçada, né? Quanto tempo vou levar daqui até lá? E a pessoa responde, conforme, mas se correr muito leva pouco, se correr pouco leva muito. Então, na verdade, é uma crônica, né? Com o objetivo de provocar um humor aí, né? A gente vê mais esse objetivo comunicativo. Apesar de ter uma leve crítica, né? Mas ele é mais para poder a gente dar risada da nossa cultura, certo? É um texto cujo propósito comunicativo é humorístico, tá bom? Então espero que eu tenha contribuído aí para vocês refletirem sobre a semana 1 do PET 6 e fazer os exercícios, mas refletindo, né? Que é o propósito nesse ensino à distância é a gente trocar ideias, né? Trocar ideias e ter vontade de ler novos gêneros, né? Você lê, por exemplo, uma crônica, ter vontade de ler novas crônicas. Né? Você lê uma fábula, ter vontade de ler novas fábulas, etc. Tá? E saber, né, as questões principais que são feitas para interpretar esses textos. Tá bom? Muito obrigado pela atenção.